muito obrigado pelo convite. Muito feliz aí de poder falar sobre o Cruzeiro. E quem sabe falar algo além de contratação, entrada e saída de jogador, falar um pouco do nosso trabalho ali, que tem sido intenso, mas estou muito contente aí com o que a gente conquistou até o momento. Ô Pedro, deixa eu dar uma boa noite pro Vitão também, Faleiro que tá conosco aqui, o Grice e o Gomide já até falamos. Eu não vou falar de contratação, por enquanto, mas eu posso falar de assédio. Aí eu posso falar. Porque, por mais que a torcida do Cruzeiro tenha feito um movimento divertidíssimo, muito inteligente, acima de tudo, de tentar blindar o técnico Paulo Pezzolano, é inegável, eu venho dizendo isso sistematicamente no Jogo Aberto, quando a Renata fala sobre o Abel Ferreira, eu digo, Renata, nenhuma margem de comparação entre séries A e B, entre Palmeiras e Cruzeiro, não é isso, é a intenção, mas é necessário que que a gente traga para a discussão que o Abel é uma unanimidade na Série A e que o Pezzolano é uma unanimidade na Série B. Como é que tem sido para você, diretor de futebol do Cruzeiro, coordenar, blindar o Pezzolano do assédio? E aí, desde uma simples sondagem até uma proposta. Isso tem ocorrido e como é que você tem lidado com isso, Pedro? Olha, o Pezzolano, desde o início, né, quando a gente começou as conversas lá em dezembro, ficou claro não só o perfil de profissional, mas de pessoa que a gente estava lidando. Então, ele escolhe vir para o Cruzeiro não pelo dinheiro, e sim pelo projeto desportivo. Se fosse para escolher pelo dinheiro, ele já tinha outras propostas, inclusive mais interessantes, mas ele deixou claro que ele queria não só trabalhar num clube em que estava buscando coisas grandes e com grandes objetivos ao longo da temporada, mas também num clube que estava envolvido um pensamento maior, que tinha o Ronaldo como líder, que tinha também o Valladolid como uma possibilidade aí da holding, né? Então foi uma escolha que foi muito mais atrelada ao desejo profissional dele do que somente dinheiro no bolso, né? E desde então a gente vem conduzindo o relacionamento dessa forma, né? O Pezzolano veio em função da ideia de jogo, da forma de trabalho, e ele está permanecendo por causa disso, né? E está muito claro aí que daqui para frente o relacionamento vai ser assim. É uma relação muito aberta, a gente conversa sobre tudo diariamente e está claro que ele está muito contente e muito motivado com o que ele tem no Cruzeiro hoje. Mas procede que, no Cruzeiro eu não sei se pintou alguma coisa, né? Mas procede que o Flamengo tentou um contato com ele chegou a externar isso para vocês? Não, pro Cruzeiro não chegou nada. Assim, em termos de contato com o Cruzeiro não teve nada. O que eu tenho de comunicação aí foi o que ele falou lá no início do relacionamento, quando ele tinha propostas na mesa, mas desde então o que se escuta é imprensa, sondagem, mas oficialmente não teve nada. Vinícius Gris. Ô Pedro, boa noite, muito legal ter você com a gente aqui no Arena 98. Eu queria voltar um pouco lá no começo, né? Porque imagino que foram 6 meses aí bem intensos para vocês, porque curiosamente o Cruzeiro no final do ano passado ele dava alguns passos ainda com o Sérgio Santos Rodrigues e o Alexandre Matos e parecia ter encaminhado até cedo assim, o planejamento para a temporada 2022. Mas aí com a compra do Ronaldo e a chegada da equipe do Ronaldo, a chegada de vocês, o Cruzeiro remontou esse planejamento do zero e com muito menos tempo, né? Porque já estava ali muito próximo do Campeonato Mineiro. Queria que você falasse um pouco dos desafios que você encontrou nessa chegada, principalmente ao Cruzeiro, nessa necessidade de reformular o elenco, de muitos outros problemas que o clube tinha, principalmente de ordem financeira, que a gente sabe, todo mundo sabe o que o Cruzeiro viveu nos últimos anos, de como que foi esse início de trabalho, esses primeiros 6 meses de trabalho até aqui. A gente fala muito que diretor de futebol, todo mundo fica esperando só contrata e vende, né? Mas eu imagino que principalmente no cenário que você encontrou foi muito mais do que isso, né? Nos primeiros meses a gente passou por um período de diagnóstico e muitas decisões tiveram que acontecer de maneira rápida, né? Então foi montada uma equipe de trabalho ali, né? Então o Paulo André esteve envolvido desde o início e aos poucos a gente foi trazendo mais pessoas e o Paulo Pezzolano esteve muito próximo desse processo de reconstrução também. E muitas decisões foram tomadas em função da capacidade do clube pagar ou não, né? Então a gente sabia que o Cruzeiro vinha de um momento de muita dificuldade financeira, a gente sabia que seria necessário repensar toda a folha de pagamento do clube para que a gente pudesse ser competitivo no ano seguinte, né? Não dá para você montar um time forte se você não paga salário em dia, né? Então muitas decisões que aconteceram ali foram justamente, às vezes nem envolveu o aspecto técnico,
envolveu o aspecto financeiro e muitos jogadores também não quiseram renegociar seus contratos, justamente porque a queda era drástica, né, em termos de o que o clube poderia oferecer. E a partir daí a gente desenhou uma ideia de elenco, o que a gente queria ter dentro do clube, a forma de jogar e o que a gente poderia pagar. Dentro desses pilares a gente foi tomando algumas decisões dentro do departamento de futebol e não dá para falar que a gente acertou em todas as escolhas, né? Até porque quando você toma muita decisão ao mesmo tempo, quando você olha para trás, você vê que poderia ter sido feito de uma maneira diferente. Mas eu não tenho dúvida que dentro daquele contexto, a gente sempre tomou a decisão pensando no que era melhor para a instituição. E hoje a gente vê aí que a maioria das escolhas elas foram corretas. Léo Gomide. Pedro, boa noite. Prazer em tê-lo conosco aqui no Arena 98. Apesar da sua presença aqui, pelo menos na minha avaliação, você é um dirigente que tem uma certa diferença para os demais, que eu te considero um pouco low profile, assim, né? Você não é muito de dar entrevistas, de se expor muito, acredito que possa ser uma característica sua profissional, mas eu considero interessante. Aí não é uma crítica aos profissionais que estão há mais tempo na profissão, que muitas vezes nós sabemos que o microfone é um ótimo palanque ali, né? Seja em momentos bons, sejam em momentos ruins, enfim. Queria te perguntar quais são as características do Pedro que você acha que te fizeram entrar nessa holding ou nessa SAF do Cruzeiro, né? Não sei qual é o grau de ligação Cruzeiro em administração com relação ao Valladolid, porque você utilizou a palavra holding aqui. O que chamou a atenção do Ronaldo com relação ao seu trabalho? E se você pudesse definir 3 diretrizes principais que você considera pro seu departamento de futebol, quais seriam? Olha, acho que um grande ponto que foi mencionado, né, quando o Paulo André me liga e disse que eles tinham aberto um processo de seleção, eles estavam buscando um profissional que pudesse compor uma equipe de trabalho, né? O próprio grupo do Ronaldo não acredita nessa figura que está acima de todos, ou nessa figura que é super poderosa, né? Ele está procurando alguém para liderar os processos, para construir novos processos, mas principalmente com uma capacidade de construir de maneira coletiva, né? Quando a gente fala que a gente procura um projeto de longo prazo e sustentável para o Cruzeiro, eu não consigo ver outra saída que não seja a união de pessoas que sejam extremamente competentes. Eu não vejo dentro do futuro um diretor de futebol que seja super poderoso, né? E sim uma pessoa que consiga dividir as responsabilidades, que consiga delegar muitas tomadas de decisão, justamente porque o futebol é complexo demais. Quando a gente fica falando que o diretor de futebol está ali para contratar, o dia a dia de um diretor vai muito além disso, envolve muita gestão de pessoas, não só os atletas que estão no dia a dia, mas também as comissões técnicas. Eu trabalho, eu trabalho com as categorias de formação do clube, todas as categorias, e o futebol feminino. Olha o nível de complexidade que exige isso e precisa estar muito organizado para que as coisas funcionem muito bem, né? Então, eu acho que eu estou muito mais alinhado com o que o clube quer em termos de organização. E dentro das diretrizes do departamento de futebol, o que eu posso falar não tem ninguém que é maior do que a instituição. A gente procura estar muito organizado, a gente procura ter o maior volume de dados para tomar as melhores decisões. E a gente sabe que a gente vai errar. Está claro. Todas as decisões que a gente toma dentro do futebol é para diminuir a margem de erro, porque a gente está lidando com o ser humano. E tem diversas coisas do ser humano que a gente não controla, né? Então, quando a gente fala que uma contratação foi certa ou errada, cara, a gente pode debater aqui horas e horas, e eu posso trazer diversos argumentos para dizer que ela foi certa ou que ela foi errada, né? E tudo isso a gente procura construir de maneira coletiva, sentando na mesa e debatendo. Não tem resposta fácil. Não tem resposta que é rápida, né? A gente procura, dentro do contexto do futebol, ter as diretrizes da instituição e seguir esse caminho. Então, só para resumir aí um pouco o que a gente faz, a gente está a todo momento olhando para o curto prazo, para o que o Cruzeiro precisa agora e para o Cruzeiro do futuro. E procurar nessa balança aqui tomar a melhor decisão possível. Pedro, o que uma SAF tem de diferente no processo de gestão
para um diretor de futebol. Porque, por exemplo, se você atua num clube convencional, com conselho deliberativo, num clube associativo, mas com conselho deliberativo, com conselho fiscal, presidente, muita gente manda, tem as forças políticas no clube. Isso tudo tem influência na vida de um diretor de futebol. No Cruzeiro é diferente. Cruzeiro é a primeira SAF do país, principalmente nas dimensões do clube, a operação é diferente. O que muda para você no processo? Qual a diferença para gerar o resultado mais rápido numa SAF em relação a um clube, enfim, como o Grice disse, um associativo, um clube convencional, no sistema que a gente já conhece há décadas e que a gente sabe que é um sistema que opera com muitas dificuldades? Eu acho que tudo vai depender do modelo de gestão que a SAF adotar, né? Muitas vezes uma SAF ela pode adotar um modelo de gestão muito parecido com o clube associativo. Tem que tomar muito cuidado para não ir para esse caminho, né? Num caso do Cruzeiro, o fluxo de comunicação e de tomada de decisão ficou muito mais rápido. Hoje a diretriz é profissional, né? A gente tem o Ronaldo como principal líder, tem o Gabriel como CEO da organização e hoje estão claras as diretrizes do departamento de futebol. Então, por mais que a gente debata muito e construa de maneira coletiva, a hora que a gente definiu, o caminho é muito rápido e muito mais fácil. Então a gente se desgasta com o processo técnico e a gente não se desgasta com o processo político. Toda a energia da organização, ela está no desenvolvimento do clube como um todo. Eu acho que isso é o mais legal de trabalhar no clube, né? Quando a gente fala de um clube associativo, para você às vezes tomar uma decisão, envolve você falar com 10, 15 pessoas, e muitas vezes essas pessoas não estão alinhadas sobre o que a organização quer. E nisso o Cruzeiro tem uma vantagem imensa. Espero que as próximas SAFs também consigam construir esse ambiente, mas não é fácil. Mas é tudo com base no modelo profissional, prestação de contas, relatórios, e isso eu imagino que tem um desgaste, como você disse, um desgaste técnico, mas o processo político, ele vai meio que escamando o clube, né? E esse modelo aí, ele não escama o clube, né? Porque ele tem um dono. O dono precisa de resultado. E vocês precisam gerar esse resultado. O desgaste é diferente. Eu falo que a diferença da SAF é justamente porque o clube conseguiu colocar pessoas que são extremamente profissionais em todas as diretorias, né? Então, isso é uma diretriz do Ronaldo. Eu não sei se outros donos vão tomar essa mesma decisão, mas o Ronaldo procura trabalhar com profissionais de altíssimo nível. Te falo que hoje é um prazer trabalhar no Cruzeiro, porque o debate é de alto nível. Você sempre está na mesa conversando com gente que entende muito do assunto dela, né? E isso faz com que a organização consiga se desenvolver. Eu só trago essa reflexão com relação à SAF porque muitas vezes as pessoas esperam que a transformação em SAF vai profissionalizar o clube. E isso não necessariamente é uma regra. É um modelo que profissionaliza. Só rapidinho, só porque dentro desse tema, você acha que é algo que falta hoje nos clubes, em geral, assim, pelo que você vê, de ter mais gente capacitada para debater e tomar as decisões num conjunto sem centralizar tanto? Eu acho que depende do modelo de gestão. Às vezes você encontra gente capacitada, mas que se desgastam com o ambiente político, né? Então, eu trabalhei na Federação Paulista e encontrei clubes com muita gente boa, mas em que o processo político desgastava. E aí, a hora que você vai falar sobre futebol, você está sem energia, você está sem tempo, né? Então, e te falo, cara, existem modelos de clubes associativos que conseguem trabalhar muito bem. O Atlético Paranaense, o Fortaleza, tem alguns que conseguiram, mesmo dentro desse contexto, desenvolver um bom modelo de gestão. Deixa eu chamar um intervalo aqui. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Arena 98. Sejam todos muito bem-vindos. Já fizemos o primeiro bloco com Pedro Martins, diretor executivo de futebol do Cruzeiro. Tem aqui promoção, pessoal. Não tem a ver com o Cruzeiro, não, mas é bola que rola. Você pode ir por conta da 98. Um par de ingressos para América e Fluminense. É só acessar o nosso canal no YouTube. Atenção que esse é o procedimento, tá? Você vai acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/98live. Aí você vai se inscrever no nosso canal, aí clica no sininho, ative as notificações e tal, essa parada toda que você já sabe. Aí você printa a tela com seu celular
printa do celular ou do computador e manda para o nosso 993169898. Nossa, Everton, mas é muito difícil. Pô, se você não puder entrar no YouTube, se inscrever, printar e mandar pro nosso WhatsApp aqui, você é louco, você tá morto, esqueceu de deitar. 993169898. Então, inscreva-se no nosso canal, printa, manda pro nosso claro WhatsApp, 993169898. Um par para América, 2 Fluminense 1. Mancinismo versus dinizismo. E o Mancini vai ganhar o jogo por 2-1. Vai lá no Estrela Bet, já aposta. Quer saber de quem vai ser os gols? Aloísio vai marcar. O Alê joga de titular amanhã, meu amigo? Joga. E o Alê? Alê e Aloísio, boi bandido. É apostar e ganhar, amigo, não tem conversa. Bom, como eu acho que eu fiz a última pergunta, ou foi você? Eu só peguei um Rabicho. Então o Rabicho valeu como pergunta, perdeu a vez. Você, Gomide? Ô Pedro, eu queria, ainda com relação a essa questão da gestão, né? Não é com relação às negociações em si, mas nós tivemos 2 casos nessa temporada. Um foi a questão do Atlético Paranaense que pagou pelo valor da multa do Roque e ele acabou se transferindo pro time paranaense, né? Mas agora, por último, teve a questão do Daniel, em que talvez o modus operandi ali da negociação não foi como se o clube não fosse uma SAF, pelo menos na minha interpretação. Eu acho que existe muito jogo de perde e ganha ali quando, em caso de um contrato que não seja adequado para o momento do atleta, em algum momento ele pode se tornar oneroso para o clube. E quando temos presidentes políticos, a dívida fica para o seguinte, né? Que é algo muito comum no futebol brasileiro. Você acha que isso é um recado para o mercado? Se o Cruzeiro hoje ele tem uma gestão diferente dos demais, seja com um atleta que está despontando como o Daniel, seja com próximos jogadores que vocês podem ter interesse, e o Cruzeiro considerar que aquilo que é pedido, ele simplesmente não vale, ao contrário do que muitos clubes fazem. Eu acho que o grande ponto, e aí a gente não dá para tirar do contexto, é importante a gente voltar para janeiro, né? Quando o clube começa a fazer uma análise de todos os contratos do clube e muitos, de fato, precisam ser renegociados. Muitos estavam fora de um padrão, né? Então, dentro da mesma categoria, jogadores com salários distintos, contratos acabando. Então, quando a gente senta e avalia aquilo, a gente fala, não, bom, vamos começar a estabelecer um novo padrão, uma forma de atuar, até para que o mercado entenda que dentro das categorias, é óbvio que variando de acordo com o desempenho do jogador, ele vai receber. Mas não dá para... Porque empresário A liga, o salário é maior, porque empresário B liga, o salário é menor. Eu preciso estabelecer um critério desportivo para que os atletas sejam remunerados. Em função disso, a gente começou a atuar. Foi o Giovani, Rafael Santos, depois o Adriano. Diversos casos a gente conseguiu renovar e a gente foi ajustando a cadeia, né? E em outros casos de jogadores de base também. Muitas negociações elas são mais fáceis, porque empresários e atletas entendem isso e entendem a lógica que a SAF está aplicando. Em outros casos, o staff, o atleta, a família não entende de uma maneira tão simples ou de uma maneira tão fácil. E aí começa a negociação, né? Muitas vezes essa negociação ela começa a ser mais complexa e vaza, né? Por algum objetivo isso vaza. Outras vezes o empresário recua e não quer mais negociar. E a SAF precisa adotar a sua postura para defender a instituição. E tudo que a gente faz aqui é pensando em pagar a conta no final do dia. E eu tenho que responder o orçamento. Eu sou cobrado por isso, né? E dentro dessa lógica, eu preciso estabelecer os contratos do clube. Então, tanto a negociação do Vitor Roque, em que a gente, inclusive, fez uma proposta muito boa para o atleta, apresentou um plano de carreira, e ele que optou por não ficar. Quanto no caso do Daniel, em que eu entendo que houve uma dificuldade de compreensão do que o clube estava apresentando, a gente foi conduzindo da melhor maneira possível, né? O clube não quer passar recado para ninguém. O clube quer adotar as medidas que sejam as mais profissionais possíveis e que mostre para todos os jogadores que estão hoje na instituição
que tem uma lógica envolvida. Se a gente não partir de uma lógica, a gente vai enlouquecer. Nós temos muitos jogadores dentro da instituição. E não dá para eu pegar um caso e falar, você vai ganhar muito mais que todo mundo. É injusto. Principalmente num clube que quer ser formador. A gente vai subir atleta do sub-20 todo ano. E não vai ser um, não. Vão ser 10, 15, 20. Vocês viram esse ano como foi, né? E não é porque a gente não tinha jogador. É óbvio que teve um momento ali do estadual que foi necessário. Mas o principal premissa do clube é usar a base. Até porque, senão a gente não vai ser sustentável. Então, se tem algum recado para passar, é que assim, se você quer jogar no Cruzeiro, pode aproveitar, porque você vai ser utilizado. Bom, você falou um pouco sobre os métodos, né? Usados dentro do processo. Eu queria que você cronologicamente nos contasse como é que foi desde o momento em que o Fábio saiu do Cruzeiro até a chegada do Rafael Cabral. Porque a gente disse fora do ar a você aqui, o Rafael Cabral chegou como uma grande liderança, o torcedor reconhece tudo que o Fábio fez, mas o Rafael já é um líder. O Rafael, não vou dizer que fez com que o torcedor esquecesse o Fábio, mas a chegada e o que o Rafael vem fazendo amenizou um pouco do drama da perda do Fábio. Cronologicamente, bom, não chegou a um acordo, saiu, telefone, loucura, tal, Rafael Cabral, o nome pintou, aprovado. Como é que foi isso, a ordem cronológica dos fatos? Olha, foram dias intensos, não só porque houve a negociação do Fábio, mas porque eram os primeiros dias de trabalho de todo mundo ali. O meu, do Paulo Pesolano, de toda a comissão, de todas as pessoas que estavam ali, né? Se vocês lembrarem, teve a representação do grupo naquela semana mesmo. E dentro daquela semana que foi intensa, tinham várias decisões que a gente precisava tomar, e a do Fábio era uma que era urgente porque ele estava sem contrato. O contrato dele tinha acabado. E dentro desse contexto, a gente procurou analisar o histórico, né, tudo que ele tinha de responsabilidade financeira com o clube e as pretensões futuras, né? E foram várias discussões, né, para ver o que a gente poderia construir em conjunto, né? E no final das contas, infelizmente, a gente não chegou num acordo, né? E a gente sempre procurou conduzir a negociação da melhor maneira possível, respeitando a história do Fábio. Isso que a gente tomou, assim, muito cuidado, não só no caso do Fábio, mas no caso do Michael, no caso do Sidney, no caso do Pará, de todos que tiveram de alguma maneira vínculo com a associação, o clube procurou tomar um cuidado porque são pessoas que têm história no futebol, né? E que de alguma maneira eles receberam uma proposta. A culpa não é de quem está do outro lado, né? O grande ponto é, nós precisamos pagar salário em dia. E isso a gente não vai abrir mão. Então, uma vez que a negociação com o Fábio foi concluída, o clube começou a buscar possibilidades. E dentro das possibilidades que apareceram, o nome do Rafael foi muito bem analisado, né? Não só porque dentro do campo é um ótimo goleiro. Mas quem trouxe o nome dele? Não, foram, assim, existem dois processos dentro do clube, né? A gente montou uma equipe de análise interna, análise de mercado, e existe as indicações que acontecem no mercado a todo momento. E a gente analisa todas, a gente criou alguns filtros para analisar essas indicações. Tudo isso passa pela análise de mercado e passa pela comissão técnica. A gente senta na mesa e debate com a diretoria de futebol, sempre, né? Para tomar a melhor decisão possível. Como eu já falei para vocês, a gente vai errar, né? Mas quando a gente está na mesa com todo mundo, a gente procura sempre diminuir a margem de erro. E o nome do Rafael foi um dos que foi muito bem analisado, não só no âmbito técnico, mas como pessoa. E aí quando você liga para identificar qual que é o comportamento, as referências são as melhores, né? E é um atleta que comprou o projeto do clube. Não só ele, mas como diversos outros que foram vindo ao longo do tempo, eles não vieram por causa do dinheiro só. Claro que todo mundo quer ser muito bem remunerado, né? Mas vieram porque acreditaram no projeto. Porque acreditaram que o Cruzeiro estava sendo reconstruído. E isso pra gente foi fundamental. E ele tem demonstrado, dentro e fora do campo, que ele acredita muito no que está sendo feito e vem se dedicando demais. Assim. O dia a dia do Rafael é muito bom, porque ele também puxa o treino pelo exemplo. É um cara que gosta de trabalhar, que se dedica muito.
E, cara, vou te falar, hoje o ambiente é muito bom dentro da Toca 2. Então a gente se preocupa muito com o perfil da pessoa que vai vir também. E hoje, felizmente, a gente só se preocupa com o trabalho, né? Porque todos os outros problemas que normalmente às vezes aparecem no clube de futebol, ali no Cruzeiro as pessoas abriram mão de vaidade pessoal para fazer com que o clube retomasse seu lugar de protagonista no futebol brasileiro. Eu preciso chamar Se eu pegar um rabicho antes do intervalo, você vai pular minha vez na próxima? Não, você volta perguntando. Tá bom. Pode ser? Você volta perguntando. Mas eu vou fazer um rabichozinho assim antes de chamar o intervalo. Quando o Fábio saiu, quantos goleiros foram oferecidos ao Cruzeiro? Eu perdi as contas. A quantidade era bastante. O mercado ele é bem ativo, né? Ele fica procurando tudo o que está acontecendo no clube e aí O telefone não para. Imagina. Confraria do Porão. Vamos falar de Confraria do Porão, Everton, até porque quinta-feira tem jogo lá no Mineirão, casa cheia, 60 mil ingressos vendidos, e quem for ao Mineirão na quinta-feira, o horário é bom, feriado, 4 horas da tarde, pode passar antes lá no Braga Pão de Queijo, na esplanada do Mineirão, e tomar Confraria do Porão. Continua valendo aquela métrica aqui, 2 chopps Confraria do Porão, 1 gol do Cruzeiro antes do jogo. Então vai lá e capricha antes da bola rolar, Braga Pão de Queijo, ou então pede na sua casa, se você não for ao Mineirão, através do WhatsApp Delivery 98322-6816. Confraria do Porão é a melhor cerveja de Belo Horizonte, artesanal, feita aqui na capital mineira, cerveja extremamente fresca, tem a Pilsen, tem a Red Ale, tem a América IPA, que é a melhor IPA do Brasil. Você que gosta de IPA pode tomar aí e me contar depois se é ou não é a melhor IPA do Brasil. Pede lá no WhatsApp Delivery 98322-6816, ou então, se for ao Mineirão, Braga Pão de Queijo, lá na esplanada, você vai tomar o melhor chopp da cidade. Cada 2 chopps vai sair 1 gol do seu time. Última vez que eu falei isso, teve um cara que me mandou uma foto com a tala de copa desse tamanho assim. Eu vi a foto, é uma verdade. Bom, vamos para o intervalo. Eu preciso explicar, porque durante esse período eleitoral, né, em alguns programas, hoje, lamentavelmente, com o Pedro aqui, a gente casou com muitos blocos de intervalo, são inserções políticas, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, e aí na sequência o papo segue com Pedro Martins, diretor executivo de futebol do Cruzeiro, mas é lá e cá, rapidinho, até já. Muito bem, estamos de volta, 8h34, 8h34, antes da gente seguir aqui batendo papo, deixa eu falar da Minas Lube, porque é uma boa trocar o óleo agora, quer dizer, agora não, porque não tem jeito, né? A Minas Lube está fechada, mas você quer atenção, porque você que é da indústria, você que é da mineradora, você que é da construção civil, se tem atrito e tem óleos lubrificantes, a Minas Lube leva até você. E aí a entrega é rápida porque o estoque está sempre repleto de óleos lubrificantes para qualquer segmento. Então você pede, eles entregam rápido. Você tem uma revendedora de óleos, então compre da maior distribuidora de óleos lubrificantes do Brasil. E estamos conversados. Você, por exemplo, troca o óleo na oficina e aí fica comprando, mas não tem a relação próxima do seu fornecedor. Com a gente você de fato terá. Então você tem 2 opções. Vai pintar daqui a pouco o WhatsApp na tela, mas tem o QR Code, que está aqui ao lado. Você aponta a sua câmera e aí automaticamente, quando você apontar a sua câmera para cá, você cai direto no nosso atendimento. Ou se você quiser falar no WhatsApp, 995924073. Se tem atrito e se tem óleo lubrificante, você da indústria, da mineração, da construção civil, das fazendas que produzem, você das oficinas, óleos lubrificantes para qualquer segmento, com a maior do Brasil, é Minas Lube, 995924073. Vai trocar o óleo hoje? Vou, mais tarde. Só antes da pergunta, uma boa notícia aqui para o torcedor do Cruzeiro. O Bahia está perdendo para a Chapecoense em casa 1-0 e o Patrick acabou de ser expulso, 20 do segundo tempo. O Bahia estava com um jogador a mais desde o primeiro tempo, agora os 2 times estão com 10. O Bahia está perdendo para a Chapecoense, que está na zona do rebaixamento. Um bom resultado aí para o Cruzeiro, que pode abrir uma vantagem maior. Ô Pedro, queria falar um pouco da questão da holding mesmo, né? Primeiro, se já há algum tipo de sinergia hoje entre o que está acontecendo no Cruzeiro e o que acontece no Valladolid, se vocês já têm ali algum tipo de integração. Imagino que até por conta desse início ainda muito atribulado, talvez não tenha dado tempo de aproveitar disso, mas um pouco mais adiante, que tipo de vantagem esportiva, estratégica, técnica você acha que o Cruzeiro pode ter no fato do Ronaldo ter também esse clube na Espanha? A gente já tem 2 pontos de conexão que são pontos importantes, né? O Paulo André com relação à estratégia do futebol
e o Bruno Maziotti com relação a toda a área de performance e saúde. Essas duas pessoas fazem essa conexão entre esses dois clubes, né? Eles são responsáveis por alinhar metodologicamente os dois clubes, óbvio que respeitando as características de cada um, de cada país, de cada liga que eles estão envolvidos. A gente já teve um passo inicial que foi a vinda do Ravi, que é o coordenador metodológico do Valladolid. Então ele veio e passou aqui um período fazendo um diagnóstico de todas as categorias de base do clube. E ele entregou depois um relatório muito interessante aí do que ele viu, né, com relação a virtudes, pontos a melhorar, né? Mas de fato é ainda tudo muito inicial, né? A gente tem 6 meses de trabalho. É óbvio que as oportunidades e o alinhamento ele vai acontecer, eu não tenho dúvida disso. Até porque algumas pessoas que estavam lá hoje fazem parte da nossa diretoria. O Gabriel Lima, que é o nosso CEO, ele trabalhava diretamente na gestão do Valladolid. O Henrico também, que é o nosso CEO, que cuida de toda a área de operações do clube, ele também estava lá. Então, a vinda deles, de certa forma, já traz esse DNA do Valladolid. Mas isso é uma construção, eu acho que essa comunicação vai acontecer de maneira natural e não que os dois clubes vão operar de maneira similar. Eu acho que isso é impossível. Mas o DNA dos dois clubes, eles vão ter algumas particularidades aí que podem representar o que a holding quer no futuro. Ô Pedro, tem uma pergunta aqui do Daniel Almeida. Ele está lá nos Estados Unidos, está no Mississippi. Está perguntando aqui sobre o planejamento para o próximo ano, as coisas avançando, né? Tem uma projeção de acesso. Aí ele está dizendo aqui, ó, para o ano que vem, já na primeira divisão, o planejamento será com base em jogadores com custo mais baixo ou o sarrafo sobe bem já para o próximo ano? Ou seja, o Cruzeiro já deve dar um passo um pouco mais ousado para a montagem do time para o ano que vem, com a coisa apontando uma projeção de subida, de acesso. Olha, eu acho que o primeiro passo é a gente passar pela Série B, né? O maior desafio é a gente conseguir, dentro dessa competição, que é extremamente difícil, e aí a gente estava vendo aí, o Bahia está perdendo para a Chapecoense, é uma competição que não é simples, não é fácil, e eu venho repetindo isso de maneira constante, que a gente precisa respeitar a competição e levar ela muito a sério, somente assim a gente vai conseguir ter o acesso. Passando por essa etapa, é óbvio que vai ser necessário revisar todo o orçamento do departamento de futebol, levando em consideração as novas receitas que podem aparecer. A gente sabe que já tem um cenário de antecipação ainda para o ano que vem, né? Mas o clube vai ter que olhar para um orçamento maior, né? Não dá para manter o que foi desenhado. Qual a projeção de orçamento para o próximo ano em relação a esse ano? Eu acho que é até injusto eu falar de número aqui, até porque a gente não consegue ainda trabalhar com possibilidade de número de sócios, com novos patrocinadores. Tudo isso depende do cenário de Série A, né? Então a gente está trabalhando muito perante o cenário de Série B para fortalecer o clube em todas as suas áreas administrativas para quando chegar esse momento, e a gente trabalha muito para chegar, o clube está pronto para aumentar o número de receitas. Vocês sabem, o Cruzeiro é gigante, ele passou por um momento de dificuldade, mas eu não tenho dúvida que a partir do momento que ele estiver muito organizado, as receitas do clube também vão aumentar de maneira considerável. Léo Gomes. Ô Pedro, a escolha pelo Pessolano, ela passou muito mais pela característica ao qual da ideia dele de jogo mesmo, foi o preponderante para a escolha. Queria saber se naquele momento outros treinadores também foram avaliados, né? Até que ponto você participou dessa escolha, porque o futebol que o Cruzeiro joga na Série B, para simplificar, ele é algo que não é muito característico para a competição. Se a gente for pegar como um todo a edição desse ano, ou até mesmo as anteriores, né? E se, não igualzinho, né? Mas se essa forma de jogar, de ser um time que tem apreço ali pela bola, enfim, os padrões, essa vai ser a característica do Cruzeiro a partir de agora, porque é algo que o Ronaldo quer. Como que você classificaria isso? Logo que eu sou contratado, meu primeiro desafio já é entrar em outro. Eu saio do meu processo de seleção e eu entro em outro, que é o da escolha do treinador. Já tinha alguns nomes pré-selecionados, né? Eu já entro nessa conversa mais final para a gente fazer o debate ali sobre o que a gente quer em termos de jogo, de ideias, de liderança.
para ir tomar a decisão, né? E antes de eu entrar nesse processo, eles me apresentam o que é inegociável para a holding, em termos de futebol. O que a holding não vai abrir mão. E muito da característica que hoje vocês veem no Cruzeiro foi apresentado lá atrás, inclusive antes do Pesolano ser escolhido. Justamente porque a gente precisa ter um norte para o departamento de futebol. O futebol ele é complexo demais. Se a gente parar aqui, todo mundo vai encontrar uma forma ideal de jogar e os melhores jogadores para ela, né? E a gente quer, pro Cruzeiro, definir qual é o nosso norte, qual é o caminho que a gente vai trilhar para tomar as decisões. E aí é tomar decisão com relação ao perfil de jogador que a gente vai formar, é tomar decisão com relação ao perfil de jogador que a gente vai contratar e tomar decisão com relação ao perfil de treinador que vai treinar o Cruzeiro. Desde as categorias menores até a equipe principal. Então o Pesolano foi sim escolhido em função da característica de trabalho que ele tem. Se você for olhar as outras equipes que ele treinou, tanto no México, quanto no Liverpool, no Torque City, você vai encontrar similaridades, é óbvio que tem as particularidades de cada jogador, mas a ideia está lá, né? E o perfil de liderança dele. É um cara que gosta de usar jovens atletas, né? E tudo isso ficou nítido e ficou claro na entrevista. E aí a gente teve a segurança de tomar essa decisão. E, de novo, o processo de seleção nos ajudou a apurar e minimizar o erro, né? Poderíamos ter errado? Sim. Né? Mas eu acredito que o Pesolano, na entrevista, nos deu ferramenta e segurança de que ele poderia ser uma pessoa para vir e ajudar a construir o projeto. Ô, Grice, faz a pergunta. Pedro, vou fazer duas em uma, porque uma é de uma notícia até de hoje, mas vai se reabrir a janela agora no meio do ano. Como que o Cruzeiro pensa em trabalhar nesse mercado agora de meio do ano? Imagino que não pensem em grandes mudanças no elenco por conta até da campanha, mas tem uma situação muito particular, porque dentro dessa questão de perfil, o jogador de Série B e de Série A, eles muitas vezes têm perfis muito diferentes, né? E o Cruzeiro já com esse acesso, dando mostras de que é bem provável, bem possível que aconteça esse ano. Isso impacta de alguma maneira em vocês no pensamento dessa janela agora de meio do ano, de às vezes já olhar para o ano que vem, jogadores que possam ser aproveitados num caso de possível acesso? E ainda dentro dessa questão, a lesão do Jajá hoje impacta também de alguma maneira nessa janela de meio de ano que vocês vão precisar fazer? Olha, um ponto importante, desde o dia 1 que a gente começou a trabalhar aqui, foi o estabelecimento de uma equipe de análise de mercado. Justamente para que a gente pudesse trabalhar com diversos cenários e opções e sabendo que existiria a janela, a gente, quando ela acontecesse, a gente pudesse tomar a melhor decisão possível, né? Então hoje, dentro da nossa equipe, a gente analisa os mais diversos perfis de jogadores, olhando para a característica do Cruzeiro e para a possibilidade de negócio que pode acontecer na mesa, né? Então, isso depende muito da capacidade de investimento do clube, né? E para essa janela, a gente, óbvio, está olhando, caso apareça alguma oportunidade, a gente vai atuar. Existe uma questão que é orçamentária, né? Que a gente não vai abrir mão de seguir o nosso orçamento, justamente porque a gente precisa pagar o salário em dia, então não dá para fazer loucura, mas a gente está muito atento aí, caso apareça uma nova possibilidade ou algo que a gente identifique que possa aumentar o nível da equipe, por que não fazer, né? A questão do Jajá, ele teve uma lesão que não vai necessitar de cirurgia, né? A gente ainda está debatendo com o nosso departamento médico para entender, dentro da previsão aí de tratamento, quanto tempo isso vai demorar. É uma lesão que, dentro de estudos científicos, tem uma variabilidade aí de prazo, né? Então, por isso que a gente nem comunicou isso, porque vai depender muito do aspecto fisiológico e da capacidade de recuperação do próprio atleta. Isso vai de ser humano para ser humano. Mas a gente conta assim, com ele para, quem sabe, aí recuperá-lo o mais rápido possível, para que ele volte a atuar o quanto antes aí na Série B. Pessoal, pois não, pode seguir, Pedro. Não, e dentro desse contexto, no mercado aí a gente vai procurar aumentar o nível da equipe, se o dinheiro deixar. O possível substituto já estaria dentro do Cruzeiro, que seria o Stênio? O Stênio é um menino que está voltando aí do Torino, né? A gente conversou com o Torino e teve autorização para que ele pudesse treinar aqui durante o mês de junho. A gente vê muito potencial, né? Pega o histórico dele, é um jogador que tem muito potencial, mas a gente sabe que ele está dentro desse processo de transição, né? Não dá para a gente colocar 100% da responsabilidade em cima dele.
ele, se não aparecer nenhuma oportunidade de negócio, ele retorna ao clube e aí a gente vai construir com ele aí os próximos passos. Bom, eu vou chamar mais um intervalo, é jogo rápido, é lá e cá. Tem uma pergunta que me chegou aqui, da Estefânia, nossa ouvinte, sobre o Matheus Pereira. Daqui a pouco na volta, aliás, eu já faço a pergunta agora e o Pedro responde na volta. Ela está perguntando aqui se o Matheus Pereira, emprestado ao Guarani, se ele pode ser negociado com o futebol português. Se há uma proposta pelo Matheus Pereira, lateral esquerdo, emprestado ao Guarani. Pedro Martins responde na volta, rápido intervalo, mas antes só anunciando aqui, par de ingressos para o jogo de amanhã, América e Fluminense. É só acessar nosso canal no YouTube, youtube.com/TV/98live, e aí você vai lá, se inscreve no nosso canal, printa a sua inscrição e envia para o 993169898. 993169898 é o nosso claro WhatsApp. Você envia para cá, entre todos que fizerem a operação, daqui a pouco o nome do ganhador. É um intervalo rapidinho, a gente já volta. De volta, 8h50, estamos seguindo para a reta final aqui desse papo muito agradável com Pedro Martins, diretor executivo de futebol do Cruzeiro. Eu fiz uma pergunta aqui da Estefânia, nossa teleouvinte, e perguntou aqui exatamente sobre o Matheus Pereira, se tinha alguma coisa envolvendo o Matheus Pereira com futebol português, tinha alguma proposta, alguma coisa do Matheus Pereira emprestado ao Guarani com futebol português, porque o Boa Vista de Portugal, pelo menos diante do que a imprensa portuguesa diz, estaria interessado no Matheus Pereira, jogador de 21 anos de idade. E aí, Pedro, tem negócio? Olha, ele está emprestado no Guarani, né? Assim, ele tem vínculo lá, a gente tem um compromisso com o Guarani, né? E, cara, se eu for falar de sondagem aqui, diariamente aparecem várias e várias, né? Sondagem aparece todo dia. E aí a gente dá o peso que elas merecem ter mesmo, deixa como sondagem, e quando se tornar uma conversa mais séria sobre uma proposta, aí a gente leva à frente. Mas hoje ele é jogador do Guarani. Só um detalhe ainda dentro disso, o Rodrigo Caetano tem falado muito no Atlético da pressão que ele tem recebido para bater o orçamento de vendas do Atlético, que é muito grande. O Atlético já vendeu muito jogador, mas ainda não bateu essa meta. Dentro dessa questão orçamentária que você falou várias vezes aí que tem sido cobrado, tem também uma meta de venda a ser batida? Não, nesse primeiro ano, o nosso objetivo foi primeiro reorganizar todos os ativos do clube, né? Então, a gente mais tirou do que trouxe, né? Eu já falei aí que se for pegar todos os jogadores da base que a gente teve que dispensar, bateu mais de 90 atletas. Justamente porque as categorias tinham muitos jogadores, né? A gente teve que tomar muito cuidado em primeiro reorganizar as categorias para oferecer o melhor serviço possível para cada um desses jogadores que a gente quer formar, né? E dentro da equipe principal, acho que não era nem correto a gente montar um orçamento para venda, sendo que o nosso principal objetivo é subir de divisão, né? Então, se tem alguma pressão hoje no Cruzeiro é para que a gente consiga sair da Série B, subir para a Série A, e aí, uma vez que o clube estiver mais organizado, aí sim a gente vai começar a estabelecer essas metas, justamente porque pode ser uma fonte de receita para o clube, mas nesse momento aí a gente está olhando para o quarto e domingo e para os jogos da Série B. O Diego lá do Rocon, comida japonesa, gastronomia japonesa, Dieguito lá do Rocon, que aliás, diga-se de passagem, espetacular, está dizendo aqui, pode oferecer para o Ronaldo aí 1 ano de comida japonesa por minha conta. O Diego não tem, né? Ele é maluco pelo Cruzeiro. Pois não, Gomide? Ô Pedro, queria saber se, eu não sei se tem algum jogador remanescente das 2 temporadas anteriores que o Cruzeiro disputou a Série B, mas foram 2 temporadas bastante conturbadas, né? Muitas trocas de técnicos, a questão administrativa que pesou em alguns momentos. Se algum conversou informalmente contigo ou direto mesmo para falar sobre a melhora do ambiente, o quanto isso tem sido propiciado bons resultados? Olha, a gente tem conversado bastante, não só com os atletas que estavam, né, antes, mas também com funcionários, né? Tinha diversos colaboradores aí que estão há muito tempo no Cruzeiro e o que eles têm falado, não só da importância de se pagar o salário em dia, mas da importância de se ter um ambiente saudável, né, do dia a dia ser muito mais agradável e de ter uma empresa organizada,
né? Porque todo mundo também quer ser cobrado, todo mundo quer ser valorizado pelo seu conhecimento. E hoje eu consigo ver o Cruzeiro funcionando dessa forma. As lideranças que estão estabelecidas aí em todas as áreas são pessoas com um nível de conhecimento muito alto e que a gente está começando a ver aí uma empresa a funcionar e com uma empresa com metas claras, com objetivos claros. E eu não tenho dúvida que isso tem um impacto positivo ali no campo, né? E o maior termômetro é a felicidade do colaborador, a felicidade das pessoas que estão ali no dia a dia. Isso eu não tenho dúvida que chega ali naquele minuto final, quando a gente não está conseguindo fazer o gol, é um empurrãozinho que faz a bola entrar. Ô Pedro, nós estamos partindo para o final aqui, tem um minutinho para a sua resposta. Quando houve todo esse processo de reestruturação da parte financeira do clube, a redução impactou também os colaboradores ou ficou só dentro de campo e nas pessoas ligadas ao futebol diretamente? A redução ela impactou na saída de alguns colaboradores, né? Então houve uma reorganização da gestão do clube como um todo, para deixar o clube não só mais estruturado, mas também mais eficiente, né? Mas em termos de salário não houve redução salarial, né? Até porque o maior impacto quando você fala de um orçamento de um clube de futebol são os salários aí que são gastos na equipe principal, né? Então o foco foi esse. A folha salarial do clube era insustentável quando a gente analisou, e aí a gente começou a fazer uma reavaliação profunda aí, em toda a folha de pagamento e também na estrutura de funcionamento. Hoje o clube opera com menos pessoas, mas com gente mais valorizada, com gente mais competente. E isso eu não tenho dúvida que faz com que a empresa consiga gerar mais resultados. Pedro Martins, diretor executivo de futebol do Cruzeiro, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela figura. As pessoas do Cruzeiro que falam com a gente eventualmente elogiam muito sua postura profissional e o quanto você respeita as pessoas que dividem com você a força da marca Cruzeiro. Parabéns pela sua postura, pelo seu trabalho, que seja ainda de mais sucesso, como tem sido até o momento. E quando no final do ano o acesso vier, volte para a gente falar mais sobre a experiência do Cruzeiro na temporada. Obrigado. Eu agradeço o convite, foi um prazer. Contem sempre comigo, sempre foi para falar de Cruzeiro, eu estou sempre muito animado, sempre muito motivado. E para que eu consiga voltar aqui no final do ano, eu vou trabalhar muito, não vou dormir até esse clube conquistar o acesso. E estou muito feliz de fazer parte desse projeto. Obrigado. Mas obrigado. Quantos meses de insônia? Poucos meses de insônia que vai ter, Pouquíssimos então. meses de insônia. Mas se dormir num colchão oriental médico, aproveita uma brecha para fazer merchan de tudo. Ednilson Bruno Salles, final 0873, levou aí o par de ingressos para América e Fluminense. A produção vai entrar em contato com ele. Obrigado pelas participações. Obrigado ao Faleiro aqui. Muita gente participou. Obrigado, Vitão, mais uma vez, operando os botões eletrônicos aqui. Léo Gomide, parabéns ao Guilherme Souza, nosso produtor. Fez todo o contato, arquitetou tudo. Ronaldo participa conosco na Arena de amanhã. Mentira. É a nossa vontade, mas não vai ser dessa vez. Amanhã não tem arena, senão ele ia participar. Até porque amanhã não tem arena, né? Nossa vontade, mas por enquanto ainda não vamos conseguir bater um papo com o Ronaldo, não. Mas em breve ele vai falar com a gente, sim, eu tenho certeza disso. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, como a bola rola, a gente volta na quinta-feira, e contando tudo da quarta-feira esportiva e já projetando o final de semana também aqui na Rede 98, sempre com a marca de Claro. Vem fazer parte da melhor operadora móvel do Brasil. Vem pra Claro. Autotruque, proteção para você. Faça parte em autotruque.org.br e Estrela Bet. Tá na hora de apostar, hein? A sua casa de apostas. Quinta-feira a gente volta às 8. Um abraço!